Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. E eu tô aqui no episódio de hoje com dois colegas de podcast, né? O Dr. Antônio Neto e a Vanessa Cruz, que são idealizadores e apresentadores do RealizaCast, podcast do bem, é isso? Isso mesmo, muito obrigada pelo convite, nós amamos estar aqui. Que legal, gente, obrigado por terem vindo. E assim, a ideia da gente fazer essa conversa é porque faz todo sentido para mim. Especialmente, o nome é muito bom, né? RealizaCast, né? Juntar realizadores, pessoas que praticam bem, né? Como é que vocês tiveram essa ideia? Como é que vocês chegaram nesse formato aí de conversa? Pode falar você primeiro, né? Muito obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui. Muito obrigado mesmo. Eu brinco muito que eu falo que a Vanessa é a irmã que eu ganhei mais tarde. Né? Nós nos conhecemos através de uma esposa de um primo meu. Uhum. Um ambiente totalmente nada a ver, né? Ou tudo a ver, dentro de uma livraria. Numa livraria, exatamente. Boa. Livraria Cultura ou não? Não, da Vila. Livraria da Vila do Shopping Morumbi, em São Paulo. Muito bom. E aí, a Vanessa, ela trabalha com habilidades comportamentais e eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa diferente na minha profissão, para a área da saúde, na verdade, em geral, porque eu acho que, infelizmente, a nossa área está muito jogada ao léu, né? Uhum. Então, assim, infelizmente, a gente vê as pessoas tá deteriorando as profissões ligadas à saúde. Convênios e etc. E está machucando muito a nossa área. Você fala em termos assim de reconhecimento. De reconhecimento. Eu acho que muita gente frustrada. Infelizmente, as pessoas, até os profissionais, sabe? Infelizmente, não estão tendo o reconhecimento que eles deveriam. Não só financeiramente, mas eu acho que até por consideração. Tem muita gente que olha e fala assim, largou da profissão. Tem muitos colegas que, infelizmente, não estão conseguindo a realização pessoal que eles foram buscar dentro da profissão. E aí você vê que não era por causa da profissão. É porque ele realmente não conseguiu galgar o que ele gostaria, o que ele almejava. E aí a gente começamos a conversar, começamos a fazer, e nesse intuito todo, uma das ferramentas num treinamento que nós fizemos, nós acabamos vendo que o podcast, para mostrar e mudar não só da nossa profissão, mas que realmente o mundo precisaria de dar voz às pessoas que realizam o bem, né, que realmente plantam a sementinha do bem fora da sua vida cotidiana, tinha tudo a ver em melhorar o mundo para os nossos filhos e então inspirar essas pessoas e mostrar que, na verdade, assim, na nossa visão, né, 10% do mundo é ruim, né? Uhum. Só que eles fazem muito barulho. Uhum. E, infelizmente, as pessoas do bem acabam aceitando caladas. E nós não. Nós vamos dar voz às pessoas do bem. A nossa intenção é inspirar e multiplicar a prática do bem no Brasil e no mundo. Uhum. E como nós já fazíamos isso, nós dois, cada um dentro do seu mundo, nós resolvemos nos unir e colocar isso dentro da internet, em praticamente todas as redes sociais que existem, para que a gente fomente essa prática do bem. A gente sempre conversa que o mundo... A gente está passando por uma fase que a gente fala, o mundo está caótico, está muito perigoso, todo mundo falando sobre notícia ruim o dia inteiro, os jornais dando notícia ruim o dia inteiro. Por que as pessoas têm que falar sobre coisas ruins? Né? As coisas ruins vão deixar vocês cada vez mais tristes, mais depressivos, com a sensação de que vocês não estão fazendo tudo o que poderiam, que deveriam, e que a vida não é boa. Quando, na verdade, a vida é boa. E a vida pode ser muito melhor se você praticar o bem. Então, nós realizar o bem. Né? E eu já falava, insista, persista e realize. Então virou o RealizaCast, de realizar o bem, de podcast, RealizaCast, para unir... Como é que é? Inspire? Insista, persista e realize. Tá. Porque a pessoa que vai realizar o seu propósito de vida, eu trabalho com propósito de vida e habilidades comportamentais. Então, as pessoas que têm objetivos e propósitos de vida, que são coisas diferentes, mas caminham juntas... fala assim, é muito difícil conseguir fazer aquilo. É difícil fazer. Mas você pode. Você insiste, persiste, e quando acha que não vai dar certo, você persiste de novo, vai lá e faz, realiza. Então, ter isso em mente, de você insistir, persistir, realizar,
amarrou o nosso podcast, o nosso bate-papo. E foi assim que nós começamos com o RealizaCast. Fazendo um hall das pessoas que realizam bem. Pelo que eu estou entendendo, você já tinha uma trajetória nessa área de habilidades comportamentais e essa linha do propósito de vida. Exatamente. E objetivos de vida. E Neto, você foi... Neto que o pessoal te chama? Neto, doutor Neto, todo mundo me chama assim. E você estava mais pensando no sofrimento que você estava vendo nos colegas de profissão. Na verdade, assim, o início do nosso pensamento era fazer um treinamento, e nós temos um treinamento, né, voltado para a área da saúde, desenvolvendo as habilidades comportamentais, porque assim, o que acontece? Se você pegar, a gente tem uma obrigação hoje muito grande de você ter a parte teórica muito presente, você precisa, a parte prática, no meu caso, de você botar a mão, eu sou cirurgião, então eu brinco que a minha profissão é super fácil, só não pode errar. Né? Se errar, complica. Então, assim, mas além disso, você precisa desenvolver outras coisas que você tem fora da tua profissão. Por exemplo, a empatia, né? A confiabilidade. Como é que você ganha confiabilidade do seu paciente? Como é que você realmente... E assim, hoje você está cada vez mais distante. As pessoas, elas te escolhem por um livrinho né? Hoje não é livrinho mais, que eu sou velho. Pelo aplicativo do convênio, né? Pelo Instagram, pelo Google. E assim, era uma preocupação muito grande que hoje as pessoas que têm uma relevância muito grande em Instagram, normalmente, elas têm uma capacidade de comunicação muito grande, mas nem sempre são os melhores profissionais, né? Então, é um disparelho isso aí. Nós queríamos equilibrar essa balança. Assim, não. De fazer treinamentos de habilidades profissionais para os profissionais. Habilidades comportamentais para os profissionais. Desculpa, habilidades comportamentais para os profissionais. Isso. Desenvolver a inteligência emocional, adaptabilidade, né, o raciocínio. Como é que eu chego para ganhar a confiança do teu paciente? Assim, mostrar para ele realmente o teu embasamento teórico. Se eu vou te dar um exemplo simples. Na nossa classe da faculdade, se você pegar as pessoas que estão lá na frente, né, normalmente qual que é o perfil delas? É um perfil introspectivo, a pessoa que está lá anotando, está concentrada, etc. E o pessoal que está lá no fundo? O pessoal, não é que é da bagunça, mas às vezes o pessoal que é mais expansivo, que é mais comunicativo e consegue... Por isso que até às vezes a pessoa não fica tão perto até dali para você poder não atrapalhar a aula. Mas, então, numa mídia social, quem que você acha que tem mais facilidade de expor o seu perfil? É a pessoa introspectiva que está lá na frente, etc. e tal, cara? Aí quando você compara isso com notas e com o desenvolvimento da pessoa, de repente, dentro da profissão dela, você fala assim, pô, peraí, mas... O cara que estava lá na frente, de repente, não tem a mesma chance do cara lá atrás, porque ele não consegue se vender, não consegue se mostrar. Como é que é isso? Então, a gente pega e começa a falar, não é assim. Outra coisa que nos incomoda muito até hoje, a pessoa está deixando de ser o médico, o dentista, etc., para ser o gestor da clínica. Não. Então, vai fazer administração. Né? Não, você vai fazer uma administração voltada com ênfase em clínicas ou em hospitais, etc. Não é isso. A intenção é o quê? Que você realmente se especialize, que você demonstre a sua capacidade para ajudar os teus pacientes sem sair do teu rol. E se você precisa de alguém que administre, você contrata, terceiriza, como todas as empresas fazem. As empresas não são boas em tudo, em todas. Não, ele terceirizou. Hoje é um movimento mundial isso. E o pessoal na prática não faz isso. Quer que você vire gestor. Então a gente fala, não é assim que faz. Então, essa é uma coisa que nós já temos, a gente tem esse curso desenvolvido para os profissionais da área de saúde. Mas nós queremos ir muito mais longe. Eu brinco com os meus pacientes que, assim, eu faço, para os meus pacientes, eu faço bem de milhinho em milhinho. Então, com o RealizaCast, a gente quer alcançar milhões de pessoas. Né? Tá aí para poder ajudar muita gente. Né? Eu fico pensando, você falou dessas dificuldades, né, do profissional. E eu falo como um introspectivo também, eu sou um introvertido. Mas eu acho que assim, a gente está na estrada aí já tem um tempo. A gente pegou uma transição. Eu me formei faz uns 3 anos só. Então. Mas é uma transição até no que seria publicidade em saúde, né? Dos profissionais de saúde, de uma época em que isso era muito... com muitas restrições éticas ao que seria uma publicidade, né? Você fazer propaganda e tal.
E aí, não é que mudou os arcabouços éticos, mas é porque como é que se controla isso nas mídias sociais, né? Então, eu acho que muitos profissionais de uma geração um pouco mais antiga têm muito melindre, muito receio de utilizar essas plataformas. Então, eu não acho que é só receio. Eu acho que as pessoas não desenvolveram as habilidades comportamentais que vão ajudá-la a trabalhar as plataformas. E as habilidades comportamentais podem e devem ser desenvolvidas. Porque as técnicas são aquelas que a gente aprendeu nas escolas. Uhum. E as comportamentais são as que nós poderíamos e deveríamos ter aprendido na escola também, mas sim, ainda não são. Né? Que é a empatia, como fazer a conexão, a comunicação, inclusive o próprio foco, a adaptabilidade. Então, para as pessoas... Claro que a dificuldade, por exemplo, com a adaptabilidade, ela pode acontecer em qualquer estágio da vida. Você pode ser uma criança e ter dificuldade com a adaptabilidade. Uhum. E você pode ser uma pessoa de 80 anos que não tem nenhuma dificuldade com a adaptação. Mas, diante de tanta nova tecnologia, e imagina para a área médica, né, que é a tecnologia dos dentistas, por exemplo. Hoje, se você entra no consultório médico, o raio-x não é mais feito na cadeira segurando aquela plaquinha, né, Neto? Você entra e vem uma máquina que gira em volta de você, e 360. Digital, né? Você tem escaneamento. Tem um escaneamento, depois aquilo vai para o computador do dentista. Não é para... Né? Não é para qualquer um, assim, uma coisa tão rápida, além do custo ser muito alto, essas mudanças são muito rápidas. Sim. Né? De um raio-x, imagina de todas as outras técnicas que estão ali envolvidas. Sim. E a pessoa que não se adaptou, que não teve... que não foi treinado a passar pela adaptação, porque tudo é treinamento. Sim. Então, no primeiro momento, nós nos unimos para trabalhar treinamentos de dentistas na área médica, né? Treinamento para a área médica, falando sobre habilidades comportamentais. E depois foi a história do milhinho e do milhão, né? Realmente, se a gente for pensar, quando a gente faz um treinamento, qualquer mentor, treinador, a gente está ali ajudando um a um, né? E quando você faz uma prática do bem, quando você resolve, por exemplo, doar 5, 10 minutos do seu tempo, 1 hora, ou dias do mês, para qualquer causa, qualquer ONG, ou para crianças carentes, ou se você pega uma parte do seu dinheiro e doa para alguém, você está fazendo uma ação. Quando você entra na internet e conversa com as pessoas, e você está multiplicando isso de uma maneira que você não consegue sequer medir. Né? E imagino, isso é uma onda de bem. Né? Você está gerando uma onda que vai percorrer o mundo inteiro e você não controla mais. Sim. Então, essa é a intenção, né, do RealizaCast. É a gente criar essa onda, ela ser mais forte e melhor do que a onda dos pensamentos ruins que estão por aí hoje em dia. Que também vem de encontro com o seu Mente Zen, né? O Mente Zen tem um pouco isso, né? Da gente ir mais profundo aí, não ficar na superficialidade dessas ondas revoltas, né? Que o mar, o oceano no submundo está um pouco menos revolto, apesar das correntezas serem mais fortes. Sem dúvida, sem dúvida. Te empurrarem para mais longe, mas é menos revolto. Exato, eu sempre falo para as minhas filhas que no nosso barquinho, mesmo que o mar esteja com muita trovoada e bem revolto, a gente tem que se manter bem tranquila dentro do nosso barquinho, porque essa tempestade passa e a gente vai continuar bem. Então, para ter essa estabilidade emocional, essa inteligência emocional de você não surtar, mesmo no meio da tempestade, hoje em dia a gente consegue treinamentos para isso, né? O que facilitam a vida da pessoa adulta. Imagina se você faz um treinamento com a pessoa desde pequena, com o ser desde pequeno. Ele vai passar para a fase adulta e vai chegar na nossa faixa aí por volta dos 50 anos muito mais estabilizado, né? De maneira, uma inteligência emocional muito melhor. Quantos você falou? Eu não sei, 50? Não, é uma produção, é da produção. Tá falando do Diego. O Diego é o que tá com a carinha meio derrubada. O Diego é bebê ainda. Então, só para complementar, o que eu acho interessante, você falou, né, de... antigamente tinha várias limitações e como é que eu estava vindo para cá e o pessoal estava falando no rádio que não existe ainda assertivamente uma regulamentação para as fake news, né? Imagina para as propagandas falsas.
né? Porque o que você coloca... Eu brinco com os meus pacientes, assim, que a internet não tem filtro. Então, a pessoa coloca qualquer coisa lá, qualquer tipo de tratamento, etc. E ele nunca vai falar dos insucessos lá. Ele pode até falar em outro lugar, mas lá não. Sim. Entendeu? Ele vai mostrar o que é melhor que a pessoa tem, né? O lado melhor. Então, acho que, assim, isso deteriora muito, né? O que a gente faz e quem realmente faz a sério. E acredito que você deve sofrer do mesmo mal. Não, eu acho que é uma questão hoje em dia do profissional para qualquer área, né? Se você pagar suficientemente bem o Google, você vai ter o retorno de... Em termos de paciente, você fala. Em termos de volume. De volume. Você vai ter Sim. leads ali, o pessoal vai entrar em contato, vai ligar, vai marcar a consulta. E hoje em dia é difícil que isso mude, né? Isso não vai mudar, não dá para brigar com a tecnologia, mas se você for ler o código de ética aí das profissões de saúde, Poderia ser assim. você não pode fazer isso. É isso. Você não poderia fazer. Mas eu acho que o pessoal tá mudando. Eu acho que tudo é uma questão de adaptação. Tudo que é muito novo, o pessoal vai e compra em batelada, né? Assim e tal. Mas as pessoas, elas mesmas vão começar a criar filtros para que elas comecem a se permear com coisas diferentes. E não se encantar com determinados vídeos e etc e tal. Eu acho que as pessoas vão começar a pesquisar mais a fundo os profissionais que elas estão passando, as empresas. Eu acho isso. Mas aí tem isso que você falou da dificuldade com a adaptação, porque é isso. Putz, aí eu vou ter que entrar nessa, senão eu vou ser um profissional que não vai ter cliente, esquecido, vai né? ter pacientes, vai ficar esquecido. E para algumas Provavelmente. pessoas isso é assim... desculpa, não dá eticamente para mim. Não dá para fazer isso. É vexatório. Não é só a pessoa achar que é vexatório, mas não dá para mim porque eu não consigo, porque não faz parte do meu perfil. Então, como você vai fazer para lidar com isso se isso não faz parte do perfil, né? Existe um caso de uma dentista oriental, muito tranquila e muito, como é que eu vou falar de uma maneira... Ela não se expõe, faz parte do perfil dela, ela é muito reservada. Então, você imagina uma pessoa com um perfil oriental bem reservado, fazendo vídeos no TikTok como nós fazemos? Não. Dentro da decisão dela, da tomada de decisão dela, ela escolheu que assim está ótimo para ela. Então, como é que ela vai fazer para lidar com tudo que acontece e mesmo assim manter os clientes dela? Existe como? Existe. Né? Porque realmente a gente não precisa, não é todo mundo que precisa da internet para conseguir cliente. Mas ela vai ter que trabalhar muito melhor o pós-venda, porque o pós-venda dela que vai trazer esses clientes de volta, concorda? E o boca a boca, né? Porque se ela não trabalhar muito bem o pós-venda e conversar com o cliente dela, você tem alguém para me indicar e traz aqui, conversar ali, foi bom o tratamento, você gostou, você indicaria para alguém? Se ela não tiver esse tipo de cuidado no dia a dia, além de outras práticas... Várias práticas. Várias. Além de outras práticas, fica mais difícil. É duro o profissional da saúde. Porque ela vai competir com o Brasil inteiro, confortável com isso. E assim, pra você ter uma ideia, eu brinco com a Vanessa. Dá um mal-estarzinho. Dá, com certeza. Porque ninguém foi treinado para isso. E os primeiros vídeos que nós fizemos, porque a Vanessa, ela fala muito bem, ela se impõe muito bem, assim, né? A maneira dela, é uma maneira dela, já específica. E eu falava assim, eu olhava e falava assim, nossa, eu não vou conseguir fazer. Ela começa, vai, tem que fazer, vamos lá. Aí, assim, aos poucos... Com essa voz de locutor de rádio aí... Obrigado. Assim, mas você sabe que é engraçado, a gente não tem... É o que você falou, a gente não tem costume, nós não fomos treinados para esse tipo de coisa. Então, assim, para mim, falar em público... Eu já dei aula, sem problemas, mas ali no público restrito para pessoas que você tem um determinado domínio de uma situação. Quando você está se expondo e você sabe que você está se expondo... você está expondo para o mundo, né? Você e assim, é uma coisa que você não está acostumado. Não é uma coisa que te deixa confortável, né? Em primeiro momento. Depois você acaba acostumando. Eu brinco com ela, eu falo assim, eu finjo que ela não existe. Porque senão te intimida mesmo. Né? E eu acho que isso é uma questão da gente conseguir... Agora, existem pessoas que não têm, como ela falou, não tem perfil. Tem outras armas para fazer? Tem. Vem com a gente que tem. Nós vamos a gente mostra isso tudo. Você lembra como foi o primeiro vídeo que você fez para a internet? Putz, deixa eu pensar.
Olha, não lembro. O que você pensou, assim? Mas foi difícil. Exato. Eu lembro quando eu abri a minha câmera, que o meu coach, Alexandre Jungmann, falou para mim, abre esse Instagram. E faz pouco tempo. Abre esse Instagram, você tem que abrir seu Instagram. Você não pode ser uma treinadora com esse Instagram fechado hoje em dia. Eu não me sinto confortável em abrir a câmera, em abrir o meu Instagram. Ele falou assim, mas é um mundo, abre esse Instagram, faz um vídeo para mim. E eu fiz o vídeo pro meu coach, eu fiz o vídeo 500 vezes, até eu achar que um vídeo estava bom, eu mandei, falei, que horror. Aí ele falou, posta. Eu falei, eu sei, eu vou postar. Eu postei, eu deletei, eu postei de novo, entendeu? Eu deletei de novo o mesmo vídeo. Ele falou, posta logo isso. Eu postei o vídeo e falei, ok, tem que abrir esse Instagram agora. Não era confortável, eu não queria assistir o vídeo que eu estava falando. Falei assim, será que esse negócio tá bom ou não tá? Né? Porque a gente fica com... a crítica é muito maior e se você vai abrir seu Instagram agora pela primeira vez, sabe que a crítica geralmente vem da família, né? A primeira, né? A primeira crítica ruim. Crítica. Não, podia ser uma crítica construtiva. Mas não, geralmente a família fala, você abriu seu Instagram? Você está fazendo vídeo agora? Vai falar sobre o que você faz? Mas como assim? Você vai se expor? Né? E você tem quando a filha vira filhos. pra você e fala assim, pai, você virou youtuber? Pra você foi legal. Mesmo? A filhinha dele falou, fofura. Minha filha tem 7 anos, né? É uma fofa mesmo. A Maria Luísa é uma fofa. E ela é apaixonada. Ela sempre quis. Ela queria... Quando ela tinha na pandemia, né? Uns 2 aninhos, ela falou pra mim, pai... clica no canal, dá o like. Né? Aí eu olhei pra ela e falei assim, não, tá vendo no YouTube, né? Porque a gente via muito junto os desenhos e tal. E aí tinha sempre a Luluca ou outros infantis e tal que ela gostava. E eles falavam isso e ela repetia bonitinho, né? Aí ela falava assim, quando que você vai fazer o meu? Quando que você vai fazer o meu? Eu comecei a rir, foi uma brincadeira e tal. Hoje ela tem um canalzinho dela, que eu montei mais pra família e tal, pros amigos. Mas... você sabe que a hora que eu fiz o primeiro vídeo, né, e que ela me viu no YouTube, ela falou, pai, você virou youtuber. E assim, é engraçado. Exato, foi uma coisa que me deixou até, eu falei assim, puxa vida, né? Eu estudei a minha vida toda para ser, né, cirurgião, para fazer as coisas e tal, não sei o quê. O legal foi o youtuber, né? É uma quebra de paradigma, mas não. Muito doido, né? Mas é engraçadinho. É lógico que ela não tem a mínima noção das duas coisas. Não, porque ela chegou na escola e todo mundo sabe que o pai dela é dentista, mas ela falou, meu pai é youtuber. Ela não falou, meu pai é dentista, cirurgião, dentista. Não, meu pai é youtuber. Porque é outra visão, né? Outra visão do mundo. Mudou, né, a visão. É muito doido isso, né? E aí, é um questionamento meu, assim, porque... tenho que fazer um mente zen com as coisas que eu acredito e tal. Mas a sensação de fundo que eu tenho é que, assim, muita gente... Que é isso, você pode dar acesso às suas coisas, às suas ideias, etc. Mas tem esse tanto de gente para assistir mesmo? A gente tem esse pensamento, né? Mas tem esse tanto de gente para assistir mesmo? Assim, não sei, né? Eu acho que tem. Eu acho que tem. Você sabe que é engraçado isso, né? Eu me surpreendi positivamente, né, com algumas coisas que aconteceram. Quando a primeira vez que apareceu o episódio e tal, eu recebi telefonema de pacientes que não passavam comigo há 15 anos. E eu falei, poxa, meu, que propósito bacana, tal, puxa vida, que legal. Porque eu acho que a inspiração para as pessoas, ela precisa ser muito clara, assim, de você realmente ter uma coisa diferente. Porque stand-up tá todo mundo fazendo, né? Então, assim, dar risada é legal? Sem dúvida que faz bem para as pessoas, traz uma série de bem-estar, etc. Mas chega uma hora que precisa coisa com conteúdo, né? E as pessoas, elas precisam. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de muito extremismo, né? Então, as pessoas, elas têm que ter alguma coisa que motive ela realmente a sair de casa, a fazer o bem, a se sentir bem com as situações, né? E a molecada, eu acho que o pessoal que vem agora, né, a molecada que eu falo desde os seus pré-adolescentes até aí, né, os seus 20 e poucos anos, né? Então o pessoal
que para nós que já passamos dessa fase, a gente vai para a molecada, mas eles têm um intuito muito bom. Eles querem diminuir as dificuldades, querem procurar uma procura de um equilíbrio. Porém, como o mundo está muito polarizado, eles ficam muito indecisos com as coisas. E nós temos a obrigação de dar um norte para eles. Eu acho que essa hoje virou um propósito, sabe? É um propósito de vida, tanto meu quanto da Van, para poder realmente fazer isso. E me diga uma coisa assim, como é que vocês definem o bem? Que é o RealizaCast, um podcast do bem. Do bem. Sim. É de realizadores do bem. Como é que a gente define o bem? Uma pergunta interessante, hein? É. Porque você tem o bem como contrário do mal, né? Uhum. O bem é você fazer coisas que melhorem. Bem é no sentido de melhorar. No sentido é um bem para o fazer coletivo? O bem é um bem para o coletivo? Não, Pra qualquer um. O bem é o bem para o coletivo? Não, bem para um ou para todos. O bem sempre vem uma melhora. Independente se é para um ou se é para todos. Eu te pergunto, vou responder a sua pergunta com outra pergunta. Se você fizer para uma pessoa na rua a diferença naquele determinado momento, seja com um bom dia, seja o que for, de repente você pode ter mudado criado um bem em cadeia, porque aquela pessoa ela vai se sentir melhor do que ela estava e ela vai reproduzir isso. Então o bem, na verdade, qualquer coisa, qualquer ação que você esteja fazendo e para melhorar aquele dia, tanto o seu quanto da pessoa, porque toda ação gera uma reação. Toda. Né? Então, se você dá um bom dia realmente inspirado com uma pessoa que às vezes não está com um bom dia, ela acordou errada, tem um monte de conta para pagar, etc. E você, de repente, clareia o dia com o teu sorriso, com um abraço sincero, com um aperto de mão bacana, o pessoal olha e fala assim, puxa, tem esperança. Então, acho que assim, as pequenas coisas, às vezes, elas se transformam em bens gigantes. Né? E as pessoas, elas deixam de acreditar nisso. Então, assim... Agora, lógico, quando a gente vai entrevistar alguém, quando a gente vai pegar pessoas que fizeram o bem de uma maneira maior, mais condizente, então, por exemplo, fundadores de ONG, por exemplo, de proteção dos animais, né, que nem a gente fez com a Yara, com o Issal, que mudou uma série de conceitos que ele tinha para ele próprio, de repente para gerar aquele mesma capacitação para o bem, né, levar o bem diferentemente para as outras pessoas, com uma linguagem diferente, né? Mesmo o Cris com a Suzane, que faz um trabalho lindo com mentorias de família, fazendo com que as pessoas elas se entendam melhor, né? Esposos. Então, acho que isso reflete coisas que a gente precisa mostrar. São exemplos que a gente precisa mostrar. Porque você fazer o bem é você transformar uma situação, um mundo seu, do outro, ou um mundo em geral, transformar para uma melhoria, transformar com uma melhoria. Então, fazer o bem é você melhorar algo. Né? Pode dar spoiler, não pode? Pode. Por exemplo, nós falamos isso em todas as áreas. Tá? Então, nós falamos da família, falamos dos animais, agora nós vamos trazer o pessoal da ecologia, que é o pessoal do Instituto Voz dos Oceanos, né? Que é ligado à família Schumann, que é o Alexandre Moreno, que vai nos dar o prazer de ser entrevistado por nós. Então, por quê? Porque eles fazem um bem para o mundo. Eles tiram a poluição dos mares, o plástico, etc. e tal, e conscientizam as pessoas a utilização daquilo, né, faz mal de geral. Então, assim, tudo isso, todas essas motivações, todos esses movimentos para que as coisas realmente tenham uma repercussão maior, para que você crie um ambiente melhor, isso é fazer o bem. E o bem em diversas áreas. No meu caso, eu larguei a administração, fiz administração antes de fazer odontologia. Poxa, mas por quê? Eu tinha uma coisa dentro de mim que eu não sabia o que era. Eu trabalhava na Microsoft na época. Falei, poxa, mas você está trabalhando numa empresa boa. Meu pai fez tecnologia informática a vida toda. Você estava bem inserido. Eu estava bem inserido, estava num caminho a trilhar. E de repente eu larguei tudo e falei, não é isso. Né? E aí, quando eu comecei a cuidar de pacientes e sentir ali no corpo a corpo, sabe? Porque você pode botar a mão e fazer a diferença, e isso me trouxe um bem-estar. Fazia o bem para o outro e fazia muito mais para mim. Né?
Tem uma pergunta que a gente faz que eu vou fazer para você. É assim: quando você faz uma boa ação para alguém, vamos supor que você vai atravessar a rua e você vê que tem uma senhora que quer atravessar a rua e ela está com alguma certa dificuldade, e você, como um cavalheiro gentil, uma pessoa que realiza o bem, você pergunta: a senhora aceita a minha ajuda? E aí você pega e atravessa a rua com a senhora. Você acha que essa sua boa ação foi melhor para você ou para ela? Pois é, né? Não como psiquiatra, que você vai pensar como psiquiatra. Não, mas Tá inserido nele. faz parte, é intrínseco a ele. Acho que Mas psiquiatra responde não rápido, sem analisaria. pensar. Responde rápido. Eu acho que é Ele igual, pensa né? que ele é Igualmente, eu acho. Porque tem a satisfação de você contribuir, mas... E é delicado isso, que às vezes a pessoa que recebe a ajuda... Não sei se o que vocês acham disso, assim, mas... Muitas vezes a pessoa que recebe a ajuda... a depender de muitos fatores, inclusive como é que a pessoa que ofereceu a ajuda se portou, né? A pessoa se sente desvalorizada com aquela ajuda recebida, né? Sim, em alguns Como casos, assim, sim. Ou a pessoa que vai ajudar fala assim: olha, eu aqui na minha posição superior e cheia de Dependendo do valores, ego, estou né? ajudando você, pobre coitado que está largado aí, não consegue nem atravessar a rua. Estou aqui eu te ajudando. Então, é duro isso. Mas, né? mas aí tem uma questão também do ego da pessoa, né? Se a pessoa Do está orgulho fazendo... ferido? Não, se a pessoa está fazendo... Se ela está ajudando a outra a atravessar a rua porque ela realmente quer ajudar, ou porque ela quer que o ego dela infle. Ela quer se sentir Mas você sabe que eu melhor. vou te falar uma Mas coisa. sabe que Mas se eu independente me do porquê sinto ela capaz fez... de ajudar, Por que não? eu tenho alguma leitura eu fiz de que eu sou capaz de ajudar e que aquela pessoa está em dificuldade para realizar aquela ação. Assim. Sim, mas... Automaticamente eu fiz esse juízo de valor que nessa variável, capacidade de atravessar a rua, eu me julguei superior. Né? Sim. Entendi. Mas É duro isso, né? Mas eu acho que não. Eu acho que, na verdade, assim, você... Tô sacaneando. Não, de jeito Não. nenhum. Ao contrário. Não, muito pelo contrário. O que eu falo para você é que se Mas, você... resumo, eu acho que Por favor, ajudem as velhinhas a atravessar a rua. psicologicamente, talvez... Não só as velhinhas, ajude- as moças seja também. mais, digamos... Dê uma sensação melhor para quem está ajudando, né? Geralmente, sim. É. Quem está ajudando recebe mais os hormônios da felicidade do que quem está sendo ajudado. Então, quer dizer, independente para quem que você está realizando o bem, se é para si próprio ou para o outro, porque quando você faz bem para o outro, você está fazendo um bem enorme para você. Mas, de qualquer forma, é uma onda. Né? Realizar o bem vai fazer bem para você que está realizando e para o outro também. Aí a senhorinha falou assim: putz, mas a rua que eu queria atravessar... Era outra. Volta! Mas você sabe o que é mas- engraçado? As pessoas todas elas têm esses questionamentos que você está colocando. E infelizmente, é uma coisa comum. Tá? Eu brinco muito nesse negócio de normal e comum. É comum a pessoa ter exatamente esse juízo de valor que você falou, da pessoa se colocar num degrau acima. É comum, mas não é o normal. O normal é que você tem intrínseco em você que o ser humano é teu próximo, é o teu irmão e você tem que dar a mão para ele para poder ajudar. Isso é o normal. Né? Mas infelizmente é comum que as pessoas se coloquem um degrau acima. Eu brinco que sobe na folha do papel. Né? Você acha que você está um pouquinho acima. Como é que é? Não, sobe na folha do papel. Você sabe Exato, que... você não tem Pô, degrau, gostei. não existe isso. Né? Na verdade, todos nós somos iguais. O único ser diferente está lá em cima. Né? Eu brinco que, às vezes, o pessoal... minha esposa briga muito comigo, às vezes, em determinadas circunstâncias. Né? Por exemplo, eu tenho um posto de gasolina perto de casa, que eu gosto muito de ir lá. E ali na Avenida Morumbi, né? Bem depois da ponte lá. E eu conheço todo mundo, né? Então, e eles me tratam muito bem, assim, são meus amigos, né? E aí eles falam assim: o senhor... Eu olho pra cara deles e falo: o senhor tá bem. E eu também. Né? Então, porque não existe isso, sabe? Essa diferença esse juízo de valor, as pessoas é que fazem. É comum que as pessoas se... mas eu tô com uma camisa... E você vai morrer e vai levar o quê para lá? Sabe que o Edjan Sobral... Edjan, você vai assistir esse vídeo, você vai lembrar desse dia. Nós trabalhávamos juntos, né, na Saraiva, na livraria Saraiva. Tem livraria, editora, nós trabalhamos na livraria. E um dia o Edjan me falou assim... era umas 6:30 da manhã. Você cumprimentou a Dona Maria, a senhora que fazia a limpeza. Eu falei assim...
sim. E você também passou pelo presidente, era o Marcílio Pousada. E cumprimentou o presidente. Eu falei, sim. Ele falou, eu reparei que você cumprimentou da mesma forma. Eu falei, eu não estava entendendo o raciocínio do Djan. E ele falou assim, você é uma das poucas ou únicas pessoas que cumprimentam todos da mesma forma. Uhum. E eu fiquei esperando o raciocínio dele, porque a minha cabeça talvez ainda estivesse no trânsito. Eu não estava conseguindo entender o raciocínio dele, a ligação onde ele queria chegar. E para mim aquilo era tão natural. Uhum. E ele falou, a maioria das pessoas não faz assim. Eu falei, por quê? Ele falou, porque elas se sentem superiores ou inferiores. O pensamento de Jean é perfeito. A pessoa que trata os outros de maneira diferente, ou que tem esse pensamento de se sentir que é melhor ou pior que alguém, é porque ela se sente superior a alguém. Quem se sente superior a alguém vai se sentir inferior a outro. Então, essa questão de se julgar... na folha do papel, não. Né? Porque quem se sente superior a alguém se sente inferior a outro. Quando ninguém deveria se sentir superior, é inferior a ninguém. Né? E esse é o detalhe da vida. A pessoa consegue entender que você não é superior nem inferior a ninguém, leva uma vida muito mais tranquila e muito mais fácil de você realizar o bem sem ter esse julgamento. A pessoa não vai passar pela cabeça dela se o outro está se sentindo pior ou melhor com aquilo, porque ela está fazendo porque ela considera que aquilo é o melhor. Que se ela gostaria que fizessem com ela e está fazendo isso com o coração dela repleto. Não tem um pensamento ou qualquer tipo de julgamento em cima da ação. E outra coisa que as pessoas se enganam muito, desculpa, vou te cortar. Não, manda ver. Só para não perder a deixa. É uma coisa um paradigma que existe e que nós tentamos quebrar, é que a prosperidade não está ligada ao bem. E é totalmente... Por que não? Mas a pessoa que ela... foi bem sucedida porque ela explorou alguém. Não existe isso. A pessoa foi bem sucedida porque ela se empenhou naquela função, ela se dedicou, e ela, sendo bem sucedida, ela sendo próspera, ela vai poder semear mais o bem. Então, assim, poxa, eu gosto do que eu faço. Hoje eu falo, a minha profissão, ela me dá prazer. Então não é um trabalho, é uma profissão. Eu escolhi isso para exercer. Então, assim, puxa... Então, isso é uma coisa interna minha. Se eu sou próspero com isso, eu devo... Primeiro, porque Deus me deu esse dom e eu acho que eu tenho que espalhar as coisas boas e devo que cada vez mais, aonde eu puder semear, eu vou semear. Né? Por quê? Porque é isso que a gente tem que fazer. As pessoas, elas são muito ligadas a... Não, o cara... se ele está com o carro impurável, porque ele passou alguém para trás, ou porque ele... Como assim? Entendeu? É uma mentalidade que a gente quer quebrar. É uma coisa que, assim, infelizmente, o nosso Brasil, né? Ele é baseado na lei do Gerson. Né? Você lembra do Gerson? Não lembra do Gerson? Daquela Copa de 70 e tal? Que ele fazia aquele... eu vou falar isso porque o pessoal da nova geração não sabe quem é. O Gerson era um jogador famosérrimo. O canhotinha de ouro. Excepcional. Né, jogador, não era qualquer jogador, o famoso papagaio. Né? Na época que a seleção tinha 4 camisas 10, né, no mesmo time. Sensacional. Né? E ele foi, na época, olha só, um jogador de futebol, ele foi contratado para fazer anúncio de um cigarro que chamava Vila Rica. Na época nem existe mais essas coisas e tal. E o lema era: quem fuma Vila Rica é porque gosta de levar vantagem em tudo. Né? Então esse era o lema. Então, e o Brasil viveu nesse lema por muitos anos. Né? O brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Não. A pessoa hoje, eu acho que ela tem que espalhar as coisas boas. Deixar realmente as coisas... Esse negócio de ficar, eu vou levar vantagem. Que vantagem? Em cima de quem? Nada disso. Sabe? Se eu tenho algum privilégio, porque eu galguei alguma coisa a mais, porque eu fui próspero, etc e tal, a minha obrigação é poder ajudar quem... Não porque eu esteja acima de alguém, mas que eu quero ver você subir, quero ver você crescer e que você prosperar e etc. E o fazer o bem é isso também. É porque é possível. Essa discussão é longa, eu sei, mas é possível ser feliz com tanta gente passando necessidade no mundo? Né? Como é que você... Isso é uma coisa tão... Você olha para o lado, tem... Principalmente nas grandes cidades,
São tantas pessoas passando necessidade, uns com tanto, outros com tão pouco. Né? A gente fala assim, políticas públicas com desvios, que não são apropriadas, que não conseguem resolver, uma questão básica de educação. Como é que a gente faz para ser feliz sabendo que você está dentro do seu próprio bairro, dentro da sua própria família? Existem diferenças tão grandes. Né? Acreditamos que quando você tira uma parte do seu dia, do seu mês, para realizar o bem, e não necessariamente com um suporte financeiro, que você pare ali para ler para crianças, pela internet, como a Carla Brandão. Ela lê, eu não sei se todo sábado, uma vez a cada 15 dias, eu acho, no sábado à noite, 8 horas da noite, ela lê para crianças que estão... É um projeto de uma juíza. Que estão criou, num orfanato. Né? Olha que fantástico. Entendeu? Então, quando você começa a trabalhar esse lado social, você se sente uma pessoa mais completa. Você sente, dentro de você, você percebe que o mundo está girando melhor. As coisas parecem que fluem melhor. Claro que tem, lógico, uma produção de hormônios da felicidade que explodem no cérebro, porque quando a gente faz o bem para outra pessoa, foi porque eu te perguntei, quando você faz o bem, quem você acha que vai se sentir melhor? A pessoa que recebeu ou você? Quando a gente pratica o bem, a produção de hormônios da felicidade no cérebro acontece, é como fogos de artifício no cérebro. Né? Então, automaticamente, você vai se sentindo melhor. E parece que a vida começa a fazer encaixe, porque só ir do trabalho para casa, de casa para o trabalho, de casa para casa, do trabalho para casa, a vida não pode ser só isso. Né? Concorda comigo? A vida não pode ser só isso. É que dentro da psiquiatria, você automaticamente está ajudando as pessoas no dia a dia. Eu acho que essa é uma enorme vantagem da... Se bem que se você for olhar, assim, de maneira geral, qualquer profissão está fazendo algo pelo outro. Sim. Né? Sim. Entregando algo de valor para o outro. Sim. Né? Mas na saúde parece que é um negócio Mais um pouco palpável. mais palpável e direto ali, né? É. É um privilégio, eu acho. Né? Você mesmo. ter essa experiência das pessoas confiarem em você para você auxiliar no abrirem, cuidado né? com elas, né? Mostram as suas fraquezas. Isso é um privilégio, assim, e essa experiência nessa linha, né, de fazer alguma coisa pelo bem, pelo outro, né, a gente acaba tendo dentro da profissão, né, isso é muito bacana. E está intrínseco na profissão, né? A gente fala profissão da área da saúde, a saúde, na verdade, é para fazer o bem para o outro, né? Você quer tentar ajudar de alguma maneira, né? Seja mental, seja físico, o que for. Sim, sim. Sim, mas todas as profissões, em todas as profissões, né, se você vai colocar gasolina num carro de alguém, existem muitas maneiras de você colocar a gasolina num carro de alguém. Você fala, não, Vanessa, a maneira é única, só existe. Não, não é. Você pode colocar, se pura e simplesmente, você pode colocar com um belo de bom dia, você pode perguntar como a pessoa está, você pode conversar com a pessoa e ali naquela troca entre o quanto faz diferença, né? Quantos litros você quer, álcool ou gasolina, existe... Nossa, são 5 minutos longos. Do perto da sua casa, tem um perto da minha casa. Que, inclusive, vou até fazer propaganda ali na Napoleão de Barros, com a 11 de junho, na Vila Clementina. Sim. Que o atendimento bom que o pessoal faz. Né? Atendimento bom. Aí você chega... Quer que lava o vidro? O vidro? Quer que calibre o pneu do seu carro? Aí, toda vez. E eu acho impressionante. E assim... E aí, você topa, se o caso estiver mais caro do que outros, não, vou falar, vou lógico, fazer lá. Sem dúvida. Não, você sabe que eu hoje eu nem olho mais. Eu só vou lá. Mas a gasolina é boa, tal, não sei o quê. Para mim, não vejo essa diferença. O que eu vejo é que assim, o meu dia... A gasolina ser boa... Sim, tem que ser, mas eu digo o seguinte... mas teoricamente, é o que nós falamos, do normal para o comum. Normalmente deveria ser boa em todos os postos, né? Não é comum isso, mas... agora, já eleva o seu dia. Você para lá, tal, não sei o quê. Pô, o pessoal vem, te cumprimenta, fala, tudo bom, tal... Virou, sabe, uma coisa que é sensacional, né? Muito uma bom. vez eu era mocinha, eu estava fazendo faculdade, eu fazia Mackenzie. E quando eu olhei, eu falei... Faz 2, 3 anos, mocinha. Ontem. Eu precisava colocar gasolina. Você não tem gasolina? Me lembrei desse dia da gasolina. Precisava colocar gasolina e não estava com a minha carteira. Eu fui trabalhar, deixei a carteira em casa. E fui no posto de gasolina, não tinha como pagar. Não existia celular na época. Como é que eu ia voltar para casa sem gasolina e sem carteira?
E aí eu parei no posto de gasolina, olhei para o moço e falei, eu preciso de gasolina para voltar para casa e eu saí de casa hoje de manhã cedo e estou sem carteira. Como é que eu faço? Ele falou, não tem problema. Eu vou colocar, quanto você quer colocar? E aí eu falei, acho que eu preciso de tanto para voltar para casa. Ele, tá, eu coloco, amanhã você vem aqui e paga. Olha que gracinha. Quer dizer, esse moço nunca mais saiu, o que ele fez ali, nunca mais saiu da minha cabeça. E hoje em dia as pessoas têm tanto receio. Imagina, vou colocar, ela vai dar um golpe, nunca mais volta aqui para pagar. Naquela época não se pensava assim. Ou você acha que ele foi uma exceção? Eu acho que pensava assim, mas sei lá, calhou ali naquele momento, né? Uma pessoa o cara ficar sensibilizado e... Não é muita fofura? Não, eu acho que são esses pequenos momentos de esses gentileza, realizadores, né? Isso que vocês estão tentando promover, né? Ele foi um realizador do bem, entendeu? Ele falou, não, mocinha, peraí, essa menina aqui não vai ficar sem gasolina na rua. Eu coloco, amanhã você volta e paga. Né? São gestos tão pequenos dentro do seu próprio trabalho, entendeu? Exato. E eu acho que tem isso, né, que você estava falando, né? Não são... Nem lembro se a gente falou isso fora do ar ou no ar, né? Não tem tanta gente ruim assim, né? É que eles fazem muito barulho. Então, por aí. Muito. E na vida, normalmente, pelo menos a minha impressão é que faz muito mais sentido você partir do pressuposto que você está lidando com pessoas boas. Sem dúvida. E esse pressuposto, às vezes, até transforma a pessoa que não está lá tão bem intencionada assim. Eu falo para minha esposa é brava. Sempre, muito brava. Mas é uma figura. Mas ela faz assim. Amanda, eu acho você super boazinha, tá? Não, ela é boazinha, né? Ela é ótima. Mas ela é brava. Aí ela chega e fala assim, mas você é muito ingênuo. E eu olho para ela e falo assim, eu prefiro ser ingênuo. É porque assim, a ingenuidade, muitas vezes, me traz perto da pureza da criança. Né? E eu prefiro exatamente o que você falou. Eu prefiro continuar acreditando que o ser humano é muito bom. Né? Deus nos fez muito bons. Infelizmente, as pessoas acabam se aproveitando da bondade de outras. Acontece? Acontece. Mas não é por isso que eu vou mudar. E eu acho que é diferente de ser bobo, assim, né? Porque não quer dizer que você não está atento e que você não vai lidar adequadamente, se adaptar às situações posteriores, né? Sim, é bom, mas não é bobo. Não é você Exatamente. se colocar numa situação de vulnerabilidade. Sim, não. Mas é você partir desse pressuposto. Isso é muito bom até enquanto técnica de comunicação, né? Que às vezes a gente faz um pressuposto de que a pessoa está querendo o meu mal. E às vezes a pessoa falou aquilo por outro motivo. Né? E a gente já... Você que está armado já, né? Exatamente. Tá com o espírito armado por errado. Né? Exatamente. E aí, do bem, né? Mas você falou também de propósito de vida, né? Como é que é essa história de propósito de vida? Conta. Então, como é que eu cheguei até nessa história de propósito de vida, né? A minha vida, ela foi uma vida um pouco diferente da maioria das mulheres, né? Meu coração já parou de bater algumas vezes. Eu fui reanimada no parto da minha filha e depois fiz uma cirurgia 3 vezes. Então, na verdade, não. Meu coração tinha um forame patente, grande, como dizia o médico, parrudinho. E não suportou o parto. A pressão do parto. A pressão do parto. Eu estava com 34 semanas. E aí, a primeira vez, a segunda, na terceira, eu já estava achando que era uma... Ai, meu Deus. E depois disso, fiquei 15 dias internada no hospital. Eu tive AVCs antes disso, também por causa do forame. Então, eu fui passando por situações diferentes na vida que me fizeram refletir muito sobre o porquê que eu continuei viva. Porque numa situação comum, já não era para eu ter passado da primeira infância. Então, o médico falou assim, por que você está viva até agora? Você nunca viu um caso assim, um forame tão grande. Geralmente, morre antes. Por que você não morreu? Né? O cardiologista querendo entender como é que aconteceu de ficar adulta, né? E no seu parto, como é que conseguiram te reanimar, né? E como essas coisas aconteceram? Por quê? Eu falei, Deus não me quis lá em cima, o diabo não me quis lá embaixo, fiquei aqui. Tudo tem um porquê, né? E aí eu comecei a estudar os propósitos de vida, que hoje em dia está muito, né? As pessoas pensam muito sobre por que eu estou aqui. E o que eu entendo hoje em dia é que as pessoas existem vários propósitos
da vida dela, e os propósitos mudam ao longo da vida. Assim como, por exemplo, objetivos de vida que são diferentes de propósito, mas você tem, por exemplo, o objetivo de comprar uma casa, o objetivo de se formar em algum curso, objetivos geralmente ligados à área financeira são mais comuns de você ouvir. Mas existem objetivos de forma física. Eu quero ficar toda definida, ou eu quero emagrecer, ou quero seja lá o que for. E você tem objetivos ao longo da sua vida, que também mudam. Mas os propósitos de vida são as pessoas... Está muito ligado ao que você realiza durante a vida. O porquê que eu estou aqui. Qual o propósito de Vanessa estar aqui viva e passou por tantas coisas e não se foi? Por quê? Será que eu cumpri o que eu tinha que cumprir? Será que eu realmente fiz tudo o que eu tinha que fazer? Será que a vida ela tem um percurso e nós devemos cumprir pontos nessa vida e chegar e cumprir certas situações para que a gente consiga envelhecer de uma forma mais completa? Então, ajudar os outros a entender o seu propósito de vida, que é uma das coisas que eu faço no meu dia a dia, está ligado a isso, né? Está ligado na pessoa se conhecer melhor e entender por que ela está aqui. E isso aconteceu depois que eu tive que entender o porquê que eu estava aqui, né? E o Realiza Cast é um dos nossos propósitos, meu e do Neto, de vida. Assim, quando a gente fez o primeiro episódio do Realiza Cast, que a gente chorou, é óbvio, e porque parece que se cumpre aqui um porquê de eu estar aqui, um porquê de eu estar viva até hoje, um porquê de eu ter passado por tantas coisas. Eu enxergo a vida realmente. Eu tenho 2 ex. E eles falam para mim, você vê a vida de uma maneira diferente. E, assim, eu agradeço a Deus por enxergar a vida dessa maneira diferente. Porque também já passei por tanta coisa, né? Já tive que me superar, que voltar a falar, voltar a andar. Isso foi tão difícil, né? E eu tive que me superar tanto, e tenho que me superar todos os dias em várias situações, né? Como mulher que está sozinha, com as 2 filhas, porque a pessoa que nos vê aqui não vê os problemas que a gente tem, que a gente passa em casa. Então, tudo isso fortalece o meu propósito maior de vida. E cada pessoa tem um propósito que pode mudar dependendo da fase da vida dela, né? Não acredito que você vai ter 12 anos com o mesmo propósito e depois 20 continuar com esse propósito e vai chegar aos 40 com o mesmo propósito. Pode até que seja um deles, sim, mas a vida você vai amadurecendo, seus propósitos vão amadurecendo com você. E quando você consegue realizar esses propósitos, esse porquê de você estar aqui vivo, você se realiza como ser humano e vive uma vida mais feliz, mais plena e mais saudável, física, mental, espiritual e emocional. Essa busca é legal. Essa busca é legal para que a pessoa não entre num quadro depressivo, né? Então, o propósito tem a ver com tudo, com físico, mental, espiritual e emocional. Para que você chegue aí na fase madura da vida e mesmo que tenha todas essas perdas físicas, cerebrais, de ligações de neurônio, de perda de massa muscular e tudo mais, você consiga se sentir bem diante de tudo aquilo que você realizou. Que você olha e fala, eu fiz, eu consegui, eu cumpri o meu propósito aqui. Então, você chega feliz, você não chega a uma depressão. Eu acho que é um caminho, né? Essa busca por sentido. Tem até aquele psiquiatra, o Viktor Frankl, né? É um psiquiatra que ficou no campo de concentração em Auschwitz, é austríaco. E ele já era psiquiatra, né? E a família dele foi assassinada. E ele depois tem um livro famoso que é O Homem em Busca do Sentido. Né? Não sei se você já viu. Não. Que ele lá no campo de concentração, ele foi notando, percebendo que ele percebia as pessoas perdendo o sentido, perdendo o propósito e logo morrendo, assim, né? E a sensação dele foi que o que manteve ele vivo foi ele... Enquanto ele estava lá, ele era psiquiatra, ele estava lá dando apoio, assim, né? Ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito. Ele acha que isso foi o que manteve ele vivo. Com certeza foi. Né? E ele depois começou a estudar isso do ponto de vista clínico, na prática, como
ajudar as pessoas a encontrar sentido, né? Mas é uma busca delicada e difícil, né? Necessária, mas difícil. Né? É preciso de muita conexão, empatia, né? É. Muita. Você sabe, eu acredito numa coisa, eu falo, eu acho que em todos os capítulos que a gente gravou e tal, eu sempre menciono meu pai. Meu pai foi um exemplo. Né? Eu brinco que ele foi um borderline, fora da curva total. E ele nos deu o exemplo. E o último exemplo que ele deixou para mim é que não vale nada a herança, o que vale é o legado. Então isso a gente gostaria de deixar. Né? Então acho que assim, a minha filha lá na frente, quando às vezes eu tô velhinho já, nem tô fazendo mais nada, tal, não sei o que, tô aposentado, se Deus quiser, né? Bem aposentado, mas ela vai olhar para trás e falar assim, puxa vida, ele fez um movimento para que as coisas realmente melhorassem. Né? Então, e força para isso a gente tem que fazer todo dia. Eu acredito nesse legado, eu acredito nesses exemplos, sabe? Então, todas as pessoas que a gente traz são inspirações, são exemplos para que as pessoas olhem e falem assim, puxa vida, mas eu vivo numa bolha tão... Às vezes eu não faço nada. Por que eu não faço nada? Eu não poderia fazer alguma coisa diferente? Será que eu não poderia mudar alguma coisa no meu dia? Não precisa ser nada, é o que ela falou, não precisa ser financeiro, porque às vezes você não tem financeiramente para fazer, né? Não precisa. Mas você... ajudar alguém, e tem uma regra até dos 8 minutos, não sei se você ouviu isso, se você parar para qualquer pessoa que de repente venha pedir a sua atenção e você parar 8 minutos para ouvir, você pode mudar a vida da pessoa. E é verdade, as pessoas são carentes de atenção, as pessoas são carentes de ouvir. Né? Meu pai falava, você tem 2 orelhas e uma boca, que você ouvir o dobro do que você fala. E nós não praticamos isso. Normalmente a nossa verdade ela se sobrepõe do outro sempre. Mas então, por que isso? Né? Então temos que parar realmente por ouvir. Me fala aí um pouquinho sobre o que está te afligindo. Me conta a sua história. Exatamente. Me conta o que está te afligindo, o que posso ajudar em alguma coisa. Então isso... Essa é uma ótima, né? Porque assim, quando a gente ouve o sofrimento dos outros, normalmente a gente vê o impulso de dar soluções, né? Solucionar o problema dos outros é muito mais fácil, não é? Faz isso, faz aquilo. E aí lógico. se a pessoa não faz, você fala, você não está querendo se ajudar. Você não está querendo se ajudar. Aí fica difícil. Exatamente. Né? E o jeito que você falou, assim, posso ajudar com alguma coisa? Né? É muito diferente. É muito mais gentil. Não, e é mais linear, né? Eu não estou aqui. Eu estou aqui. Pô, será que de repente eu posso te contribuir com alguma coisa? E às vezes um abraço ajuda muito. Tem a história. E você reparou que depois da pandemia as pessoas começaram a diminuir os abraços. Você reparou isso? Não. Porque na pandemia você não pode mais abraçar. E você pode reparar. Agora você vai sair daqui e você vai reparar. Durante a pandemia, antes da pandemia, o Brasil é um povo quente que se beijava e se abraçava. Eles se cumprimentavam, se beijavam. Todo mundo se beijava e se abraçava. Todo mundo chegava para dar beijinho, não é? 1, 2, 3, dependendo. Abraço. A doutora Abraço. Mesmo? 1, 2, 3 beijinhos, dependendo de onde você estava. Aqui no Brasil, enorme, 1, 2, 3 beijinhos. Na pandemia, você não pôde mais beijar e abraçar ninguém. E depois da pandemia, como é que ficou? As pessoas não voltaram a se cumprimentar como antes. Você pode reparar... Subconscientemente, né? Você pode reparar que em reuniões de escola... o soquinho aqui tá... As pessoas não são aqui. Até aqui, né? As pessoas já... Não, hoje eu acho que agora isso do cotovelo já foi... Diminuiu, já aboliu. Não, soquinho eu faço. Olha lá. Soquinho eu gosto. E antes você fazia como? Não, antes eu dava um tchauzinho. Assim. Não. Antes você não dava um abraço? Dava. As pessoas diminuíram o abraço. O abraço do dinossauro. Mas eu gosto do soquinho. Que tipo de abraço você dá? Eu vi o abraço que você deu. Você deu um bom abraço quando ele se cumprimentou. Tem gente que não sabe abraçar, que fica aquele abraço assim, ó, de dinossauro. Qual que é a chance de você procurar um negócio aí no YouTube pra mim? É de um jogador de futebol americano que chama Aaron Rodgers. Com 2 As. Aaron Rodgers, R-O-D-G-E-R. Foi no jogo quinta-feira. Aaron Rodgers, hug, de abraço, né? Que é vou dar um exemplo do abraço. Meu abraço. Eu tô brincando. Não, mas é isso mesmo, cara. O Aaron Rodgers... O abraço cura. O Aaron Rodgers é um dos melhores jogadores de futebol americano. Eu adoro esporte, todos os... Legal. E aí ele tá com 40 anos, já perto de aposentar.
E ele foi contratado ano passado para um time horrível. O pior time que está sem ganhar há mais tempo. E aí foi toda a esperança, porque ele é dos melhores jogadores da história, o cara. E aí, ano passado, na primeira jogada, ele teve um rompimento de tendão de Aquiles. Na primeira jogada. Primeira jogada. Coitado. E aí ele ficou fora a temporada inteira e voltou esse ano e arrebentando, né, de novo. Né? Aí, depois um dos lances da vitória ali, ele tem o abraço aí, que a hora que o Diegão encontrar o técnico foi para abraçar ele, aí a gente vai ver o que aconteceu. Legal. Mas fala do abraço, Mas doutor o abraço cura. Abraço cura, abraço transforma. Porque a nossa comunicação com o outro, ela é 80% não verbal, né? E fica todo mundo achando que a comunicação é palavra. E a comunicação não é palavra. A comunicação também está na palavra. A comunicação está no olhar, está no gesto, está, inclusive, no abraço. Então, você chega para uma criança, você cumprimenta e fala oi. Você chega para uma criança, simplesmente abraça. Você disse milhares de palavras sem falar nenhuma. Você sabia que as princesas da Disney, elas devem soltar as crianças depois que as crianças soltam do abraço? Então, você chegou lá na Cinderela, tem essa orientação. Você chega lá na Cinderela, aí a criancinha vai lá, então a Mariazinha vai lá e abraçou a Cinderela. A Cinderela só vai soltar a Mariazinha quando a Mariazinha soltar a Cinderela solta a Mariazinha. Olha que legal, não sabia disso. Fofinho. Fofinho, tem o acolhimento. Você sabe que você me voltou quando... a primeira vez que eu levei a minha filha tinha 2 anos, lá na Disney, né? E na época ela era, assim, apaixonada pelo Mickey e pela Minnie. Apaixonada. 2 anos é época de Mickey e Minnie. Rapaz do céu, peguei uma fila de 2 horas quase para poder... Não, e assim, é totalmente diferente da gente ir para um parque, porque fazer o programa de 2 anos, você entra naquelas filas para ver os personagens e tal, né? Claro. Mas tinha 2 para 3. Aí paramos lá e ficamos, tal, não sei o quê. Eu falo até hoje para minha esposa, falo assim, eu faria tudo de novo por aquele 10 segundos que ela quando ela viu, ela parou assim, porque para ela aquilo era real. Sim. Né? Era o Mickey, era a Minnie mesmo, de verdade e tal, né? Quando ela pôde ir lá... tanto que assim, eu tive que conter ela, porque você entra no hall e tem o pessoal tirando as fotos. A hora que ela viu, elas vão correndo. Quis correr. Eu segurei, não, calma. Espera a vez. Ela, o Mickey, a Minnie. Eu preciso... Aí soltei. Nossa, cara, eu me emocionei. Até hoje eu me emociono. Eu também Porque é exatamente que você fala assim, é uma experiência de fantasia, né, que ela vai viver aquele momento, né? Hoje que ela tá com 7, ela não vai ter mais aquele momento. Vai. Não, mas eu digo, não porque ela acredite mais no que o personagem é real. Sim, por outras coisas. Eu abracei Pato Donald agora, em julho do ano passado. Adorei abraçar o Pato Donald. Mas você é uma pessoa diferente. E abracei ele várias vezes. Mas, poxa, muito legal, gente, assim... Essa fomentar o bem, né? Essa cultura do bem. E eu trouxe um pouco isso da definição do bem, porque eu sou... enfim, eu gosto de definições, mas eu sei que elas são impossíveis, né? Normalmente eu falo assim, eu sei o que é o bem quando eu vejo. Mas definir é difícil. Mas é difícil. Promover a cultura do bem, né? De ajudar o próximo, de fazer o bem para o coletivo, né? Isso é muito, muito legal. E buscar o propósito, né? Eu acho que isso é fantástico também. Queria parabenizar vocês. Obrigado. Pelo muito trabalho, obrigada. Pelo podcast e agradecer de novo vocês por terem vindo aqui. Obrigada a você. Obrigada mesmo. Foi excelente. Assim, foi um papo inspirador. Mais uma pessoa que realiza o bem, né? E que nós gostamos muito de conhecê-lo. Foi um prazer a gente conhecer pessoalmente, né? Já conhecíamos o senhor E será que a gente vai conseguir ver o Aaron Rodgers que eu fiz propaganda? Um abraço, né? Põe aí, vamos ver. Back drives, 13 plays, 91 yards, all of last season. Twice. Não deixou chegar perto. Que coisa, hein? Então eu pergunto, você acha que ele é abraçado em casa? Sabe que ele a gente não existe, né, como comparar. De repente ele chega em casa e é super carinhoso.
Coisa não tem a ver com a outra. Não, ali é o seguinte, assim... Qual o contexto? Bastidores, Você viu, né? lógico. Qual o contexto? Não, o contexto que eu tô falando é isso, né? Que para muitas pessoas abraçar é difícil, né? E é da cultura, da nossa cultura, mas ao mesmo tempo depende também, né? Depende de quem, depende de como, mas aí era uma brincadeira, porque é uma cena que ele empurrando o treinador dele, né? Mas ali é no contexto do futebol americano, que o cara... Um esporte de contato, enfim, de explosão e tal. O cara... E normalmente a comemoração é bater a cabeça um no outro. É, agressivo, E o treinador foi abraçar e ele... empurrou, assim. Mas não tem nada... São parceiros e tal. A gente, às vezes, as reações individuais, elas são muito ímpares, né? Cada um tem E outra, depende às vezes a pessoa é muito carinhosa, mas de repente naquele determinado momento ela tá tão tomada num espírito, né, guerreiro, até aguerrido, né? E que aquilo não faz parte. E tem gente... meu primo trabalhou no Garra, hoje não trabalha mais. Mas ele até para nós, naquela época que ele trabalhava lá, muda. Porque, lógico, ele está inserido num meio que é totalmente tóxico. Então, ele ficava... ele precisava... Aquilo era uma carapaça dele, né, uma armadura para que ele pudesse se blindar, né? Eu acho que é um pouco essa realidade. É uma armadura ali, né? O cara tava na guerra ali, né? Exato. Ou, de repente, ele simplesmente não aprendeu a abraçar nunca. Não sei. Quando eu conhecer pessoalmente, eu te conto. Vou convidar ele para o podcast. Isso, convida ele. Mas tá, gente. Nossa, obrigado aí. Obrigado. Muito obrigada a você. Muito obrigado. Muito obrigada mesmo por esse bate-papo gostoso. Foi ótimo. E com isso a gente encerra mais um Mente Zen Podcast. A gente se vê no próximo vídeo.